Dia 13 de maio, lançamento do curso OE Gera Lucro. A gente está gravando esse vídeo hoje na intenção de explicar um pouco mais com detalhe como que está acontecendo, né? As vendas, o acesso. Basicamente, as principais dúvidas que a gente teve nesse momento aí do lançamento foi a questão, por exemplo, né, do porquê que eu vou fazer o curso. Eu vi lá o conceito, eu vi lá o cálculo, e dessa forma, para mim, eu já entendi e vou fazer. Bom, essa era a primeira proposta mesmo, a gente poder entender hoje que essa é uma das principais dificuldades das empresas também, é uma realidade. A gente fez, inclusive, durante a divulgação do evento, uma enquete, e já chamou a atenção logo de cara que as principais dúvidas estão relacionadas não apenas à questão de calcular, mas medir. E aí é interessante, né? Que uma coisa é calcular, outra coisa é medir. Nós estamos falando, por exemplo, com engenheiros de produção, pessoas técnicas que fazem cálculos às vezes muito mais complexos, por exemplo, do que cálculo de performance, cálculo de disponibilidade, cálculo, por exemplo, de percentual de refúgio. E quando aquilo, por exemplo, é relacionado a um indicador não apenas de produtividade, mas ao indicador financeiro, parece que há uma separação, né, uma distância muito grande. E acaba, por exemplo, muitas empresas não conseguindo relacionar essa questão, né, de quanto que aumentando o meu percentual de produtividade e de eficiência dos equipamentos, eu vou conseguir reverter isso, até para poder, por exemplo, calcular o payback de um investimento em tecnologia, que é uma das alternativas que a gente tem para eliminar erros de apontamento. De uma forma geral, quando a gente está pensando, por exemplo, hoje, numa aplicação de um conceito que já é consagrado e que principalmente existem boas práticas relacionadas, não apenas à própria metodologia da onde ele foi criado, que é o TPM, que é a manutenção produtiva total, que é todo aquele conceito, por exemplo, de tornar o operador mais autônomo, de tornar o equipamento mais confiável, de ter, por exemplo, inclusive a previsibilidade de quando aquele equipamento pode falhar, de entender quais são as manutenções preventivas e corretivas que aquele equipamento precisa ter e quais são os cuidados diários para poder garantir aquela previsibilidade. E assim, a gente parte também do princípio que as empresas hoje, elas não têm apenas um departamento ou apenas uma pessoa, né, coletando e às vezes calculando essa relação. Às vezes quando, por exemplo, a discussão a respeito de um plano de ação, a discussão a respeito de metas, a discussão, por exemplo, do que determina, por exemplo, as políticas de apontamento e de coleta de dados. Isso envolve, por exemplo, não apenas a questão de processos e ferramentas, mas a relação com pessoas. E um dos diferenciais que a gente coloca lá no nosso treinamento é exatamente colocar dentro do tópico de como definir metas também como atingir essas metas através das equipes e através das pessoas. A gente sabe, por exemplo, que uma das principais características de você ter um indicador de resultado é que você consegue, por exemplo, através desse indicador de resultado, direcionar não apenas a equipe lá de produção, a equipe que está dentro da manufatura, quem está diretamente relacionado com a máquina, mas todas as pessoas que são responsáveis, por exemplo, para que não falte recursos para aquela máquina não parar. E aí é que é interessante, que muitas das vezes eu posso ter todos os recursos, eu posso ter lá mão de obra, matéria-prima, eu posso ter, inclusive, todas as informações ali para aquele processo acontecer, mas, na prática, a gente precisa entender aonde estão as perdas, aonde estão as oportunidades, por exemplo, de hoje eu conseguir fazer melhor do que eu fazia ontem. E uma coisa interessante, né? A gente nesse processo aí de lançamento, que é uma novidade, inclusive, para a gente sempre fez a questão do curso de OE como um evento presencial, e a partir de 2020 a gente teve essa transformação relacionada à entrega mesmo desse conteúdo no formato online e virtual, mas ainda nesse primeiro momento eu acho que, pelo menos da minha experiência, a gente teve muito contato assim, nesse ambiente virtual na questão do curso online, né, da gente poder estar lá com a equipe, lá naquele momento esperando essa informação e a gente ali interagindo. E agora esse formato novo, né, que a gente está propondo é exatamente para as pessoas terem a oportunidade, por exemplo, de verem a hora que elas quiserem, quando elas quiserem. Tem gente que fala, por exemplo, poxa, seus vídeos você fala muito rápido, tem uma velocidade muito rápida, e aí até mesmo pelo fato de estar gravado, as pessoas conseguem lá colocar a velocidade da maneira que mais adequa, né? E tem a questão, por exemplo, das pessoas poderem assimilar aquilo anotando. A gente vai disponibilizar através do curso do Hotmart o e-book. Acho que esse material de apoio também
ele complementa bastante, né, a ideia, por exemplo, de você ter um conteúdo que você possa até mesmo ler, revisar, poder, gente gosta de Gigify, anotar. Eu acho muito interessante que cada um tem uma forma de aprender, e acho que assim, adulto, de uma forma geral, aprende fazendo, né? E quando eu digo que adulto aprende fazendo, é exatamente a questão prática que eu acho mais importante de começar a pensar. Por exemplo, a gente deixou aí 3 aulas, né, no lançamento do canal aqui, no canal DataDias. Ele fez um webinário relacionado ao indicador de OE. A gente está falando especificamente para um público que já está na nossa comunidade aqui, que já vem visualizando esse evento, e que realmente me surpreendeu o fato de, por exemplo, no primeiro vídeo, a gente em 24 horas teve mais de 300 visualizações. Aquilo atingiu, por exemplo, de norte a sul do país. Ali eu vi o tamanho que era aquilo, inclusive da dificuldade, né? Porque a gente vem trabalhando esse tema, eu, na verdade, especificamente em projetos de implantação relacionados a monitoramento de máquina, né? De cálculo de eficiência, por exemplo, para ganho de produtividade. A gente já vem com esse projeto aí há mais de 7 anos. A gente tem colocado essa temática de gerenciamento de OE como sendo um dos tópicos principais, né, vamos dizer assim, dessa formação de quem vai, por exemplo, hoje fazer o uso da tecnologia para ganho de produtividade. A gente percebe que, por exemplo, mais do que a pessoa transitar, né, do apontamento manual para apontamento eletrônico, é transitar uma forma de mentalidade de como se faz a métrica, e principalmente de como que eu aplico uma série de outras técnicas que estão relacionadas àquela nova forma de gerenciamento. Quando eu paro para pensar, por exemplo, em perguntas do tipo, Flávio, mas o que muda, né? Quando eu estou medindo eficiência, você está falando aí, por exemplo, eu já meço aqui o cálculo de eficiência da minha fábrica com a relação aí de planejado e realizado há muito tempo. Eu consigo ver esse percentual, eu consigo saber que a gente está em percentual de eficiência e que a gente melhora esse percentual, inclusive, ano após ano, né? A gente consegue, por exemplo, entregar dentro das métricas de plano de ação que a gente estabelece, uma melhoria contínua desse indicador, e às vezes por algum evento cai sim, mas a gente consegue realmente retomar, e quando tem, por exemplo, auditoria, né, a gente consegue mostrar um número bonito para ISO, vamos dizer assim, né, para certificação, para auditoria. E assim, a questão aqui é exatamente essa, não é apenas o número, não é apenas... eu costumo dizer, por exemplo, que quem consegue entender bem o curso OE Gera Lucro, percebe que a última coisa que ele olha, inclusive, é o resultado de OE. Se você ainda estava pegando, por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante, né? Eu sou a pessoa para fazer esse curso, será que eu já sei, eu já conheço, eu já calculo, já trabalho isso na minha rotina. Mas, por exemplo, eu costumo comparar assim, né? Se é dentro da tua rotina, dentro da maneira como vocês lidam com o indicador de OE, se vocês olham apenas o OE, e aí todo mundo comemora quando atinge, né? Porque às vezes até paga PLR na fábrica, está relacionado, vamos dizer assim, não só ao lucro operacional, mas no sentido também de dar retorno aí financeiro para todos os colaboradores da empresa, vamos colocar dessa forma. E aí, se de certa forma, por exemplo, a estratégia, né, acaba sendo apenas comemorar quando atinge e chorar quando eu não consigo atingir o número, não é bem isso ainda o que eu estou propondo. O que eu estou propondo, a questão aqui é você nem, por exemplo, precisar de olhar o indicador de OE, saber que ele vai atingir realmente a meta, porque você está controlando os indicadores de monitoramento. Então, por exemplo, se você realmente consegue não só entender o conceito, o cálculo, mas na prática do teu dia a dia consegue envolver todas as suas áreas e departamentos numa única matriz de resultado. Se você tem realmente dentro dos kaizens, né, das políticas lá de projetos de melhoria contínua, sempre estão entregando projetos que estão realmente aumentando a eficiência das máquinas no sentido de ter mais horas produzidas e mais produto para você vender. Então, assim, aí sim eu posso te dizer que você está dentro de um caminho que está relacionado a relacionar produtividade e lucro. Agora, se, por exemplo, nós estamos falando apenas da questão de gerenciar indicadores no sentido de atingir um objetivo numérico, né? Que nem muitas vezes as pessoas falam, pô, mas esse objetivo de 85%, nossa, é a meta de excelência da performance. Eu tenho aqui máquinas que dão 90%. Aí quando você vai olhar na prática, né, é um monte de paradas planejadas
dentro do próprio turno. Você fala, como isso, né? Será que tá certo? Às vezes, por exemplo, tem a própria questão de eu ter lá uma performance de 120%, 130%, porque o meu ciclo padrão não está atualizado. Ou mesmo porque aquela referência, né, aquela perda que eu não consigo, de certa forma, enxergar na performance, está mascarando algumas paradas corretivas. E tem, inclusive, dúvidas que são muito interessantes. Por exemplo, a questão de como é que eu parametrizo, né? Como é que eu vou parametrizar, por exemplo, um setup ou mesmo uma manutenção corretiva? Eu estou indo em dúvidas, assim, de pessoas que mesmo que já viram o curso, lembrando, né, o curso já está aberto, a gente está aí no dia 13 já com o curso em andamento, ele está, na verdade, nesse lançamento, funcionando da seguinte forma: aula 1, 2 e 3, que são aulas do webinário, né, o webinário Entender e Fazer. Essa que é a ideia de você mostrar o conceito e o cálculo, que, sendo sincero, é uma informação que, se você buscar aqui na web, você vai ter ela de N formas. Mas da maneira como a gente coloca nessas aulas, é uma coisa bem direcionada para a prática. E aí, algumas pessoas, não só gostaram disso daí, mas falaram, Flávio, você tem um curso, cara, você vende isso daí num formato bem bacana para as empresas, para a gente poder direcionar metas, direcionar plano de ação. Esse curso que você faz presencial, ele já tem no formato online, ele já está aí disponível para a gente poder comprar também num formato de aula gravada, como você fez as aulas 1, 2 e 3. E aí foi quando a gente fez essa transformação, inclusive, de colocar os cursos que a gente já vem vendendo, inclusive através da MD Training. Quem acompanha, por exemplo, o blog, né, da MD Training, sabe que a gente tem publicado muito conteúdo também relacionado ao EE. É um dos temas que realmente, toda vez que eu lanço, até me surpreende, porque assim, é realmente um tema que toda indústria precisa tentar para entender e para aplicar, mas o mais importante ainda é a dificuldade, ainda é aquela questão de, mesmo quando eu consigo entender o conceito, entender que, puxa, isso aí é para mim, isso aí eu tenho que usar, muitas das vezes eu não consigo mobilizar toda a equipe, eu não consigo fazer com que a minha fábrica entenda da mesma maneira como eu entendi. Talvez, às vezes, o operador da máquina, né, precisa entender tanto quanto o dono da fábrica, e assim, para nível técnico, nível gerencial, parece que o pessoal já capta de primeira, já é uma rotina deles. Aí quando isso aí tem que ser mobilizado para toda a fábrica, como é que eu faço essa questão da política acontecer top-down, né? Como é que eu faço essa questão de, por exemplo, de ter aderência do corpo operacional? Então essas são algumas das estratégias que a gente tem colocado dentro do conteúdo do treinamento. Tem o diferencial da gente poder relacionar isso com tempo e com quantidade de produtos que eu consigo vender e consigo gerar isso aí em faturamento. Então, por isso a gente traz a métrica aí da gente relacionar isso com lucratividade. Então, assim, é uma questão bem bacana também. As pessoas falam assim, Flávio, tirou o conteúdo gratuito? Não, ainda continua no blog. Então, quem entrar no blog da MD Training tem lá informações a respeito aí, tanto do que é o EE, como calcula, como também tem alguns conteúdos bem bacanas. Eu gosto de citar o artigo, por exemplo, que é muito relacionado com esse curso. O artigo é assim: como obter lucro gerenciando o EE. Tá? Talvez é o início, é a sementinha dessa ideia desse curso, né? Da maneira como a gente formatou aquele artigo. E é um artigo que, na verdade, já está no LinkedIn, cara, acho que tem uns 4 ou 5 anos. Tem, acho que, milhares de visualizações, acho que está chegando em 5 mil visualizações, é mais ou menos isso. 100 comentários, centenas de comentários. E um dos comentários, inclusive, eu gosto de falar porque é uma prova social mesmo, que dá a impressão, por exemplo, quando eu cito lá, né, o livro do Robert Hansen, que a gente tem alguma relação, que a gente está tipo, o Flávio está vendendo também o curso do Robert Hansen, daqui a pouco ele vai vender o curso e o livro. Não, na verdade, assim, porque dentro das minhas pesquisas, né, e dentro daquilo que eu consegui absorver também de informação a respeito de OE, uma das primeiras dificuldades é que não tem muito conteúdo, né, bibliografia a respeito, né? Se você for pesquisar, você vai ver realmente que o livro do Robert Hansen, em todas as séries de mestrado, doutorado, que você dá uma olhada ali, ele acaba aparecendo de alguma forma, inclusive pela facilidade das pessoas encontrarem o livro em português, então ele tem uma tradução para o português. Né? A gente colocou no e-book lá uma bibliografia, acho bacana vocês aí que quiserem aprofundar, inclusive ainda mais, né, sobre o conteúdo, irem atrás mesmo das fontes, vamos dizer assim. Né? Então, quando a gente está falando aí do indicador de OE,
a gente está citando um autor, né, o cara que realmente conceituou aquilo. E quando eu estou referenciando aí o livro do Robert Hansen, é porque o Robert Hansen realmente é um dos caras que eu vejo relacionando o OE com o financeiro. Ele, quando ele coloca essa ideia dos 85%, ele também coloca a proposta para as empresas do seguinte: peraí, imagina o quanto de lucro que você teria se você colocasse aí meta, né, de atingir esses 85% mesmo. Se você tirasse tudo que é perdas aí de parada, de performance, de refúgio e transformasse isso em faturamento. E é uma proposta muito interessante essa dele, que exatamente tira a gente dessa ideia apenas de atingir um número. O número, na verdade, acaba sendo uma consequência daquilo que eu estou relacionando com o meu tempo e com o meu fator financeiro. Então é exatamente dentro dessa métrica que a gente propõe a nossa metodologia, nosso passo a passo, nosso curso lá para aplicações. A gente tem um viés que não é apenas da tecnologia, vocês viram aí que a gente transita não só pela parte conceitual, filosófica, pela parte da técnica e científica, e também utilizando aí, falando que nós estamos aí no século XXI, nós estamos aí em transformação digital, nós estamos saindo do presencial para o online, e nós estamos realmente fazendo da tecnologia um novo aliado, e o lance é exatamente esse: processos e ferramentas ainda continuam sendo dentro das... Eu vou chamar de empresas tradicionais, tá? Que a gente tem essa coisa agora de falar, né, as empresas mais progressistas, as empresas que são, por exemplo, ditas como empresas inteligentes, né, que aderem a esse modelo ágil, esse modelo de adaptação que a tecnologia propõe dentro da transformação digital, e tem aquelas empresas mais conservadoras, né, que elas vão acabar entendendo, por exemplo, que, pô, não, esse papo aí de revolução industrial, quarta revolução industrial, isso aí é coisa lá da Europa, da Alemanha, do Fórum Econômico Mundial, isso aí... Não, Flávio, isso daí não é Brasil, né, cara? Isso aí é, pô, isso aí que você fala aí de coleta de dados com Internet of Things, IoTs. Cara, isso daí, na verdade, é uma coisa que não só é uma tendência, mas é uma realidade. Então, assim, não faz muito tempo que a gente, para poder implementar um sistema, tinha que cabear a fábrica inteira. Hoje você vai lá, pum, você conecta uma antena e o galpão inteiro está conectado. Antigamente, por exemplo, quando você falava essa questão de conectividade mesmo, né, de você coletar dados, de você, por exemplo, de alguma forma, quando a gente vinha com essa ideia, né, inovadora, vamos dizer assim, né, de que as máquinas estão interagindo com a gente e elas estão passando relatórios automaticamente, essa ideia da internet das coisas, né? A gente hoje tem aí, cara, smartphone, né, a Smart TV, carros conectados. Eu acredito que cada vez mais a gente vai estar ouvindo falar aí de casas inteligentes, de conexões, e isso também não é uma coisa que vai demorar para acontecer nas empresas. Eu vejo que cada vez mais as empresas estão com iniciativas mesmo de indústria 4.0, elas estão colocando mesmo linhas lá, já estão nascendo, né, produtos com linhas mais automatizadas. Tem a questão, por exemplo, da nova proposta de compra e venda que o e-commerce, que a interação virtual tem colocado, né, como desafio para algumas indústrias. Então hoje tem a questão, por exemplo, sei lá, o cara faz a compra na internet e isso de alguma forma gera lá uma ordem de produção para a fábrica, gera também ordem de compras para o pessoal abastecer essa fábrica, né? Gera toda uma logística de entrega para ser pensado, e aí tudo essa automação, vamos colocar, de processos, ela passa por uma coisa muito simples, que é assim: peraí, nós estamos dando prazo, nós estamos colocando aí que nós temos esse mundo digital, mas com base em qual eficiência, com base em qual capacidade? Eu vejo que muitas empresas hoje têm dificuldade de responder para mim, por exemplo, qual que é a minha capacidade de utilização. Muitas empresas hoje ainda têm dificuldade para dizer para mim: Flávio, quanto que eu perco mesmo em horas paradas aí, quanto isso aí é dinheiro? Eu não sei, cara. Então, sabe, e assim, eu acho complicado porque muitas das vezes é ali que está a galinha de ovos de ouro. É exatamente isso, galinha de ovos de ouro. Eu vejo como galinha de ovos de ouro para muitas empresas. Porque eu trabalho com juros compostos quando eu estou em cima de OE. Eu estou trabalhando 1% lá, que eu estou falando estou dando até alguns spoilers aqui do curso. Estou falando, estou aumentando 1%, aquela revolução do pouquinho, né? Até lembrei aqui do Eduardo Zugarbi falando, um pouquinho que eu vou fazendo por dia e o quanto que isso no final acaba sendo potencialmente maior. Assim como eu posso lembrar que, já que eu estou falando de dados, já que eu estou falando de tecnologia e de estatística, a gente pode falar de uma coisa muito simples e usual, e acho que toda empresa usa isso: Pareto. Estratificar, né, as principais perdas e atacar 20% daquilo. Pensando, inclusive, da seguinte opinião, na minha, tá?
Bom, se eu tenho lá, tipo, essa relação de 80-20, né? Não é, cara, dividindo as tuas paradas com mais áreas responsáveis que vai gerar, por exemplo, mais pessoas monitorando e melhorando o teu AE. Muitas das vezes tem uma série de outras questões aí que precisam ser trabalhadas até chegar nesse nível. Então, por exemplo, né, você pensar lá o teu setup do início ao fim, em vez de você quebrar todo ele, né? Aguardando o setup, troca de produto e reinício de máquina. Eu posso aplicar isso aí também como manutenção, tá? Que foi uma das dúvidas, tá? Entre dessas interações que a gente teve ao longo da semana, tanto dentro do canal, quanto pela comunidade que foi criada no evento do LinkedIn, quanto na comunidade que foi gerada lá no Telegram. As pessoas que vieram falar comigo, Flávio, eu vi teu curso, tanto o webinário gratuito quanto esse curso que você lançou, muito bacana e tal. Mas tô com uma dúvida aqui, cara, como é que eu aplico isso daqui, né, tal. Aí é interessante que as dúvidas meio que batem, né? Elas estão sempre meio que relacionadas. A primeira coisa é a seguinte, ó, não criar tanta parada se não tem área responsável para poder monitorar tudo aquilo. Você pode ter um Pareto, por exemplo, você pode estratificar aquilo de uma tal maneira e de tão quebrado que, de certa forma, fica complicado. É tão grande o teu Pareto que aí você vai passar mais uns 20% é quanto? Cara, tá tão... Pensa no macro mesmo, pensa assim, começo e fim de uma parada de máquina para pensar nessa questão de disponibilidade. Para começar, a grosso modo. O mais importante é ter um padrão, é isso que eu estava falando até com os clientes, até lembrou aqui. O mais importante é assim, aquela parada ter alguém que realmente toma aquilo como dor e que toma a iniciativa de realmente não só evitar aquilo, como evitar a reincidência daquilo. A gente fala um pouco nisso no treinamento, né? Existe uma diferença muito interessante. Alguns problemas são crônicos e alguns problemas são esporádicos, mas independente desses dois problemas serem, sei lá, esporádicos ou crônicos, ou seja, aquilo acontece todo dia, ele tem que ter uma certa ação. Porque senão acaba, na verdade, não sendo tratado dentro do seu gerenciamento e acaba se tornando talvez um dos principais vilões. A gente tem exemplo, por exemplo, de microparada, paradas que acontecem pequenas, que muitas das vezes no apontamento não nem aparece. Normalmente, em linhas de fluxo contínuo, linhas de invase, linhas, por exemplo, que realmente a máquina está lá e não pode parar, são elementos que quando você para pensar, você fala assim, poxa, pera lá, por que, né? Por que essa pequena parada aqui eu não enxergava antes? Eu enxergava, às vezes, talvez, sei lá, como uma outra perda que não estava identificada ali como um enrosco que acontece com frequência. E por eu identificar aquilo como sendo uma coisa recorrente, aquilo vira um padrão. Então, assim, identificar, inclusive em dados, o que são padrões e o que são outliers naquele sentido, né? São foras da linha, está fora do meu padrão, eles são exatamente aquilo que me mostra se o meu processo está em controle ou fora de controle. E na verdade tem até essa questão, né? Não tentar controlar o incontrolável, né? Se o ambiente ainda está caótico, a gente costuma dizer o seguinte, né? Tem ambientes que ainda a gente tem que estar, sei lá, antes mesmo de falar de TPM, tem que vir um 5S. Antes da gente falar, por exemplo, sei lá, de setup rápido, tem que ter exatamente uma política voltada para definir a início e fim do setup. Como que é feita essa comunicação, como que é feito esse reinício, o que determina, né, o fim do lote, o início do próximo lote. Então, são questões que algumas empresas, aí depende, é isso que eu estava falando também para algumas pessoas, depende em qual nível, né, de cultura e como que está o histórico, inclusive, de acuracidade do apontamento. Outra coisa que, assim, é triste falar, mas é uma realidade, né? Algumas pessoas falam assim, Flávio, mas a minha maior dificuldade no apontamento é a gente realmente identificar lá todas essas perdas. A gente tem lá a nossa política lá, mas o pessoal negocia a parada, né, cara? E o pessoal, tipo, você sabe como é que é as pessoas? Cara, vamos lá. Esse que é o ponto. Quando a gente está falando de OE, nós não estamos, nesse momento, falando de avaliação de desempenho de pessoas, tá? Eu costumo dizer uma coisa muito interessante, não está lá no curso, é outra coisa que, para quem está acompanhando aqui, vai ser novidade, mas é um conteúdo interessante, eu acho que eu vou complementar isso daí nos próximos eventos, no próximo curso, como sendo um dos tópicos, porque é uma coisa que as pessoas estão realmente confundindo. Uma coisa é a avaliação de desempenho do operador. A avaliação de desempenho, onde vamos falar exatamente, vamos se basear, por exemplo, em gestão por competência. Então, o que é uma competência? Uma competência nada mais é do que a relação que essa pessoa vai ter daquele famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu sempre falo o seguinte, cara, você ter uma avaliação de desempenho auxilia muito. Você ter, por exemplo, uma avaliação de satisfação do teu cliente auxilia
Muito. Agora, a grande questão é, no caso de OE, nós estamos falando de eficiência de equipamento. Então, beleza, tem lá sistemas que vão lá te demonstrar o OE por operador. Sim, é um indicativo até relevante, né? Algumas pessoas me questionaram a questão, por exemplo, e é uma grande vertente agora, né? Questão de proteção de dados, LGPD, como é que fica o login do operador por ser um dado pessoal, né? Então, é importante se atentar para essas questões aí, mas vamos para o mais simples. Nós não estamos falando aqui de pessoas, nós não estamos falando aqui de monitorar o operador, o tempo que ele está, tipo, aqui ou ali. Nós estamos falando assim, o quanto que a minha máquina deixa de operar, porque muitas das vezes, o que eu falo muito objetivamente para qualquer pessoa, né? A grosso modo, o operador que é um operador competente, muitas das vezes é o que o cara, naquela fábrica dele, ele acaba tendo o pior OE. Aí eu vou falar, nossa, caramba, o melhor operador tem o pior OE, Então a máquina do melhor operador, Flávio, ela tem a pior eficiência. É isso que você está falando? Eu vou te dizer por que isso acaba sendo a realidade de muitas empresas. Quando a gente fala, por exemplo, da pior máquina, a gente coloca o nosso melhor operador, porque essa pior máquina é aquela que muitas das vezes é que precisa daquela correção rápida, aquele ajuste, quando ela quebra, ela já precisa de um operador que tem um macete da máquina para poder botar lá para girar. E normalmente é aquele cara virado no 600, aquele cara que sobe em cima da máquina, aquele cara que vai lá e realmente não deixa a máquina parar, aquele cara que mais do que pegar a peça e colocar dentro de uma caixa, ele sabe realmente reiniciar, parar, ele pelo barulho da máquina ele sabe o que ele pode fazer, que é exatamente o operador que tem aqueles princípios de manutenção autônoma, nada mais do que isso também, tá? Se a gente poder relacionar uma coisa com a outra, é a coisa que está mais presente aí na nossa rotina. Bom, e por que esse indicador de OE acaba sendo baixo? Porque a máquina quebra muito, a máquina para muito, ela reinicia muito, ela não tem, muitas das vezes, uma eficiência tão boa quanto aquele cara que, vamos dizer assim, comportamentalmente, ficou feio, né? Comportamentalmente, olha, palavra que eu falo com frequência aqui no vídeo ficou diferente, mas vamos pensar assim, o comportamento daquele operador, que muitas das vezes é identificado lá na avaliação de desempenho como sendo o pior operador, porque, sei lá, ele tem um conhecimento que está abaixo do nível dos outros, ele não é tão hábil como os outros, ou seja, ele não passou por todos os processos, todos os treinamentos, então ele não tem todas as habilidades. E com relação ao quesito atitude, muitas das vezes é aquele cara que não tem a mesma proatividade daquele cara que eu acabei de comentar, que é o sobe, vai, resolve. Então, assim, é aquele cara que, por exemplo, ele é operador, mas muitas das vezes ele não sabe nem operar a máquina, ele tá ali, tipo, pega a peça, coloca ali na embalagem, mas se tiver que reiniciar e parar, ele ergue a mão e pede ajuda. E por que muitas das vezes esse cara, ele acaba tendo na máquina dele o OE melhor? Pensa comigo, muitas das vezes esse cara é um cara novato, é um cara que, por exemplo, ainda nem passou por todas as operações, é um cara que está numa máquina que realmente o que é cobrado dele é realmente empacotar aquilo, entregar, ele não é cobrado, por exemplo, muitas das vezes, para parar e reiniciar a máquina. Naquele processo, aquela máquina não para, aquela máquina é uma máquina que está lá, tipo, em fluxo contínuo, e aquela pessoa que está ali, ela realmente vai ter um OE melhor do que aquela outra, exatamente porque a máquina dela, ela entrega com uma performance, com uma qualidade, com uma disponibilidade muito melhor que a outra. Então, assim, eu espero que tenhamos entendido com algumas questões que surgiram. O curso está dentro do Hotmart, já está liberado, inclusive para visualização. As aulas do webinar saíram, tá? A gente vai manter esse vídeo aqui no canal, exatamente porque muitas pessoas aqui não conseguiram estar presente na live. Eu mesmo aqui não consegui compartilhar isso como live aqui dentro do canal do YouTube, acabei apanhando aqui do compartilhamento da tela e acabei optando aqui por gravar o vídeo aqui de 30 minutos como eu tinha reservado e deixar aqui para a gente poder continuar as interações. A interação está acontecendo de N formas, né, hoje. Tem gente interagindo comigo pelo LinkedIn, gente interagindo aqui pelo canal Data Dias, gente que pode ter visto, por exemplo, pelo Instagram, era um outro canal que há pouco tempo atrás não tinha esse canal de comunicação com o pessoal por lá e agora surgiu. E quem não segue ainda no Instagram é Flávio C_Dias. Tem mais informações também da rotina e dos bastidores aí dos nossos projetos. E no caso, por exemplo, de quem ainda está com dúvida a respeito do curso, porque isso daí não pode ter mais, viu? Vou deixar aqui na descrição do link o teu ingresso para o Hotmart. Nós vamos manter o valor promocional. Eu sei que, assim, para muitas pessoas falaram isso, Flávio, aquele valor que você tinha falado lá 3, cara, perdeu. Aquele lá
foi o valor de lançamento lá atrás. Quem comprou aquilo lá está esperando ter uma semana, para você ter ideia, de tão valor que o cara achou naquilo. E é valor mesmo. A gente colocou o valor, por exemplo, de 147 num curso que é 397, tá? E ele vai se manter nesse valor, até porque tem muita gente, por exemplo, que falou assim, pô, Flávio, tentei comprar para a equipe toda, e lá é um curso individual, então coloca lá, ó, nome, e-mail, individual, cada um vai acessar com o teu login, tá? Vai ficar lá disponível tanto o material de e-book quanto o material gravado de 2 horas de aula a mais até do que aquelas 3 primeiras aulas gratuitas. E aí quem gostou, cara, só depois retornar para mim qual foi o resultado. Acho que é muito importante você falar para mim, pô, Flávio, qual o resultado que eu tive, quando foi aplicar surgiu essas dúvidas. Gostei, por exemplo, de muita gente que veio falar comigo, por exemplo, que compartilhou o curso, e muito gerente que fez assim, olha, eu compartilhei com a minha equipe, Flávio. Eu acho que tipo, isso é uma informação que do operador que está lá na máquina até o dono da minha fábrica, ele precisa conhecer dessa informação que você falou. Não é só a gente aqui da produção que está sofrendo com isso. E falei, pô, legal, é exatamente essa proposta. Então, assim, direcionar toda a fábrica, toda a empresa, né, para um único indicador, mas que não seja único no sentido, por exemplo, de ser um número, entendeu? Que vocês olhem também não só o resultado, mas aqueles outros 3 indicadores que a gente está comentando nas aulas. Legal? Forte abraço. 30 minutos de vídeo aqui já se foram. Falo rápido, né? Quem quiser colocar isso daí mais lento também, a opção do YouTube é essa. Forte abraço. Até mais. Quem não se inscreveu ainda, lembrando, se inscreve. Quem gostou dos vídeos que a gente está publicando aqui, compartilhe o canal. A gente vai estar publicando mais vídeos nas próximas semanas. Essas primeiras semanas foram para o lançamento do curso, tá? Eu já estou planejando aqui algumas coisas. E a gente vai falar aqui nesse canal sobre dados, tá? Sobre filosofia, tecnologia e ciência de dados. Ciência de dados é uma coisa bacana de falar aqui, né? Data Science. Tem muita gente curiosa por isso daí. Até os próximos. Até mais.